Boa noite, pessoas. Espero que todos estejam bem, né, primeiramente. E queria falar sobre um assunto que me aconteceu recentemente, né? Muita gente perguntou, né, por que eu desapareci por um tempo, que eu não tava, que eu sumi, né? Primeiramente, eu tinha começado a trabalhar, né? Eu fiquei 14 meses desempregada, né, por causa da doença do meu pai, né, que meu pai teve um AVC o ano passado, ano retrasado, na verdade, foi 25/5/2022. E ele ficou todo esse tempo de recuperação, né, e eu não estava trabalhando, né, fiquei para cuidar dele. E fiquei uns 14, 15 meses que eu tô cuidando dele. Recentemente eu tive um problema, né, poucas pessoas sabem que eu tive um problema, né? Um problema aí. Eu tive que fazer uma cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia, vai fazer 11 meses. Tecnicamente 11 meses, na verdade, quase um ano vai fazer, na verdade. Eu fiz dia 22/11/2023, né? Não, minto, 22/11/2023. Eu fiz a cirurgia. É que a gente tá quase em 2025 já. Então tem quase um ano que eu fiz uma vaginoplastia, né? Então eu tive um problema aí e tive que fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia estética, né? E essa cirurgia, eu tava quase recuperada já. Aliás, já estava recuperada dessa cirurgia. Quando me ocorreu de ter muitas dores, né? Comecei a ter muitas dores, né? Isso vai fazer quase uns 3 meses. Eu tava com muita dor, principalmente na hora de usar o banheiro, né? Para fazer xixi, né? No caso, eu tava sentindo muitas dores. No começo eu achei que era uma infecção de urina, né? Já que eu tinha feito a vaginoplastia. Então eu pensei assim, deve ser algum efeito colateral, né? Da cirurgia. E eu não me atentei tanto assim, sabe? Como eu não sentia dores para andar, para fazer meus afazeres domésticos diários, eu fazia esforço sem nenhum problema. Cheguei a trabalhar, né, num local onde eu tinha que fazer muito esforço, né, que foi numa quitanda de frutas. Então chegava aquelas caixas de frutas muito grande e eu empurrava, não sentia nenhum tipo de dor, nada. Mas comecei a sentir muita dor na hora de usar o banheiro, né? Fazer o número 1, no caso, xixi. E aí no começo eu não me atentei muito a isso, até que foi ficando incômodo, porque o jato foi diminuindo, ele foi diminuindo e a dor foi aumentando junto com a pressão. E eu comecei a imaginar que era o quê? Uma infecção de urina, né? Comecei a tomar alguns remédios, né? Alguns chás para acabar com a infecção, mas essa infecção não acabava. Até fica um alerta aí para as meninas, né? Para as meninas tal, do que aconteceu comigo. Porque muitas, assim, às vezes a gente quer se medicar, não procura um médico por imediato, e às vezes o que a gente tem parece uma coisa e não é. No meu caso, parecia uma infecção de urina. Então eu comecei a tomar alguns chás, algumas coisas assim para eliminar, para cortar. Eu já tive infecção de urina algumas vezes e tomava um chá, né? E que ele corta o efeito e fica tudo certo. Mas esse não passou.
Então passou um mês, passou dois, e só foi complicando. Chegou um ponto de eu não conseguir mais fazer xixi. Eu ia pro banheiro e assim, era só umas gotas. E a pressão era muito forte. A dor era... Não tenho como explicar a dor. Junto com uma pressão muito forte, né? Junto com um sentimento de calor. Parecia que queimava. Foi quando eu percebi que não era uma infecção. Não podia ser uma infecção. E aí eu procurei, né? Fui até o meu médico, né? Até o hospital que eu fiz a cirurgia, achando que era algum problema da primeira cirurgia. Desculpa, gente, eu tô fazendo esse vídeo um pouco tarde. E aí o médico me examinou e tal, né? Aí ele falou que eu estava com uma... Vou até ler o nome, né? Eu tô com o papel aqui. Estenose uretral. É um nome até feio, né? Estenose uretral. É uma doença que ela enrijece o canal da uretra, então deixa duro o canal da uretra e ele afina, né? Ele vai afinando o canal da uretra, ele vai atrofiando o canal da uretra. Com isso, o que acontece? Como ela fica menor, mais fina e enrijecida, perde a pressão urinária. Então perde a pressão, você fica sem pressão, então você tem que fazer muito mais força para poder fazer xixi. O que acontece? Que aquele líquido que está lá dentro da bexiga, ele acaba ficando quente, né? Porque ele não tem mais o corrimento de ar. Então, na hora de você fazer a força, ele esquenta e ele sai com muito fraco, com muita força. Que é o que estava acontecendo comigo. O médico me explicou que isso é uma doença que ocorre muito nos homens. Muito. É muito raro em mulheres. Muito raro em mulheres. Mas também ocorre. A diferença é que nos homens, essa doença, ela ocorre geralmente nos homens mais idosos, né? E eu fui felizarda de ter pegado essa doença. Fui felizarda, peguei. O médico não sabe explicar o motivo. Se foi por causa que eu trabalhei nesse local que eu pegava muito peso, ou se é algum efeito da primeira cirurgia. O médico não sabe explicar. E aí foi marcado uma cirurgia de urgência, né, porque ela é urgente. E essa cirurgia eu tinha que internar no dia 29 e fazer a cirurgia no dia 30 de manhã, 7 horas da manhã, né? Então eu internei no dia 29 ao meio-dia, dormi no hospital, fiz todos os exames de sangue, coleta de algumas outras coisas. E no dia 30, às 7 da manhã, eu desci pro quarto cirúrgico. Foi uma anestesia local, apesar que eu não vi nada da cirurgia, né? Porque na primeira cirurgia, eu lembro que eu deitei na maca, a menina me deu anestesia, né, no braço, né? Eu tô até com o braço aqui, não sei se vai dar pra ver, eu tô com a feridinha aqui ainda, acho que não vai dar pra ver direito, né? E a menina me deu anestesia e depois deu a RAC, que é anestesia, né, que é na coluna. Não vi mais nada, acordei já no centro de recuperação e desci pro quarto. A primeira cirurgia foi assim, não vi nada. Nessa cirurgia, foi assim,
É, eu desci pro quarto cirúrgico, né? Já com aquele avental, eu tava com o acesso, né? O acesso no braço. E, e aí ela me deu uma anestesia. Eu acho que foi a hack também, porque foi na coluna. Só que quando ela me deu essa anestesia, eu apaguei. Eu apaguei e eu acordei, mas eu ainda estava dentro do quarto cirúrgico. Então eu vi um médico, acho que fazendo os curativos, tal. Eu senti o médico fazendo os curativos, tal, mas estava sem dor. Aí eu subi, né, pro centro de recuperação, que é procedimento, né? Eu não podia ir direto pro quarto. Subi pro centro de recuperação e fiquei lá durante uns 10 minutos. Até que eu fui pro quarto, né? Porque eu tava bem, tava sentindo as pernas, os braços e tal. E aí eu desci pro quarto. É, tava medicada, né? Com dipirona e outros remédios que não fez eu sentir dor. Fiquei o dia 30, 31 e 1, né? No dia primeiro eu voltei para casa. E tô aqui, né? Tô esperando. O médico me deu 14 dias de atestado. Então eu vou ficar até o dia 12. Né? Eu tava recente numa empresa, né? Que eu tinha entrado, tinha menos de um mês. Espero que eu não perdi meu emprego por causa disso. É, e é isso, né? Eu queria explicar aí. Pra muita gente não sabe que eu fiz essa cirurgia. Muita gente ainda. Quando eu vou falar, as pessoas ficam meio, nossa, mas você não disse nada. É, eu sim, eu sou muito resguardada com muitas coisas, né? Muitas coisas pessoais. Muita gente só ficou sabendo do problema depois que eu fiz a cirurgia, né? Eu tenho esse costume de não falar antes. Eu acho até por um motivo assim de segurança mesmo, né? Muita gente não sabia que eu estava no hospital. Muita gente descobriu depois que eu vim para casa. E eu queria dar essa explicação, né? Por que aconteceu, o que aconteceu. É... E foi isso daí, foi esse problema, né? Um dos meus medos é cicatriz, porque quando eu fiz a primeira cirurgia, que foi a vaginoplastia, né? Que eu tive que fazer, isso foi um problema que ocorreu. Foi um problema que eu tive. Foi assim, na verdade, não foi tanto um problema, foi mais estética, né? Eu fiz uma estética, eu juntei o útil ao agradável, eu tinha um problema, precisava corrigir, acabei fazendo a vaginoplastia para corrigir o problema e dar aquele up, né? Mas infelizmente ficou algumas cicatrizes dessa cirurgia. Não foi uma cirurgia que não ficou cicatrizes, ficou algumas cicatrizes, eu ainda estou sofrendo com isso para tentar amenizar, porque fica cicatriz de um lado, né? E logo depois eu tive esse problema. E aí eu falei, nossa, eu vou ficar cheia de cicatrizes. Mas graças a Deus parece que não ficou cicatriz desta vez. Se Deus quiser, não vai ficar. Mas foi isso, foi esse o problema, né? E eu queria aí agradecer algumas pessoas que me ajudam muito, muito mesmo, muito. Porque assim, eu tava sem condição de ir pro hospital e tive ajuda de muitas pessoas, né? Tive ajuda de um amigo meu que sempre, quando preciso, posso contar com ele.
E ele que me foi comigo pro hospital, ficou comigo a noite da cirurgia, então ficou comigo ali da noite que eu internei até o dia, até o horário da cirurgia, até o horário que eu voltei pro quarto. As condições dele ficou lamentável porque ele teve que dormir numa cadeira, né? Ele dormiu numa cadeira e todo o tempo eu fiquei preocupada com ele porque, né, coitado, ele sofreu. É um amigo meu que sempre posso contar com ele, né? E eu queria agradecer muito a ele, porque se não fosse por ele eu não teria feito essa cirurgia. Ele bancou os valores, né? Então, assim, eu tava sem condição financeira, ele bancou os valores até o hospital, alimentação, essas coisas, ele bancou tudo até chegar no hospital. Né? Depois eu vou até dar um jeito de compensá-lo, né? Porque é, foi assim muita amizade. Poucas pessoas fazem isso pelas outras. Hoje, depois de ter passado tanto problema igual eu passei, ter feito essas duas cirurgias, eu mudei muito minha forma de pensar, minha forma de ver o mundo, porque muitas vezes eu conhecia pessoas que falavam assim: ah, olha, eu sou seu amigo, tô aqui com você, sou sua amiga, ah, pá. Mas na hora que eu precisei, não tinha um. E essa pessoa foi assim, muito boa na minha vida, porque por mais que a gente não conversa muito, a gente não tem muito tempo, né? Ele trabalha muito e eu também. Quando eu precisei, ele foi lá e me ajudou, entendeu? Ele estava lá, estendeu a mão. É uma pessoa que eu prezo muito e é uma pessoa que eu vejo hoje que é mais do que amiga. Então é quase um irmão para mim. Então eu queria agradecer essa pessoa exclusivamente e agradecer as outras pessoas que desejaram, né, que tudo corresse bem, que estava comigo, talvez não pôde ajudar financeiramente, não pôde ajudar indo comigo ali fisicamente, mas me deu força emocional. Isso também conta muito numa hora dessa. Conta muito porque a primeira cirurgia, eu confesso que foi estética, foi 90% estética. Foi que 20%, digamos assim, 20% para outras coisas, né? Foi 90%, foi 80% estética. Mas dessa vez não, dessa vez foi uma doença, foi um problema grave, foi muito grave, porque eu fiquei 3 meses sofrendo calada, eu não falava para ninguém, porque como eu não sabia qual era o problema, eu achava que era uma infecção de urina, sabe? Eu não digo que infecção é uma coisa boba, mas assim, eu imaginava na minha cabeça que não era uma coisa tão grave. Até quando eu passei pelo médico e ele me mostrou a gravidade do problema. Quer dizer, era um pouco mais grave do que realmente parecia. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer essas pessoas. E, e assim, tô aqui. Passei por essa cirurgia. Tive dores, muitas dores depois da cirurgia, mas graças a Deus essas dores estão cessando. Desde ontem que eu não sinto nenhuma dor assim muito forte, tô com uma dor muito mais fraca. E, e é isso, entendeu? Vou recuperar
né? Voltar pro meu trabalho se eu não for mandada embora. E continuar a vida, né? Hoje com uma mente um pouco diferente do que eu tinha aí há um mês atrás. Digamos que um pouco mais decidida nos meus objetivos, nos meus sonhos. Eu deixei por muito tempo meus objetivos e sonhos de lado, né? Até para cuidar do meu pai e tudo mais. Mas quando a gente passa por uma coisa assim que a gente vê que não era uma, assim, não era risco de vida, mas era uma coisa grave. A gente pensa que, né, a gente para e pensa assim, e se tivesse sido grave, mais grave do que foi no caso? E se eu não tivesse dado certo? Como que seria? Isso faz a gente pensar. Faz a gente colocar a cacholinha, o tico e teco para trabalhar. E a gente chega na... Pelo menos eu cheguei no resultado que eu quero, né, cumprir meus objetivos. Eu quero cumprir meus sonhos. E isso só depende de mim, né? Não depende de outras pessoas. Então eu vou me recuperar, né? Se Deus quiser. E quero começar a cumprir meus sonhos, né? Meus sonhos, meus objetivos. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas era isso, eu queria explicar para vocês o que aconteceu, né? Porque eu desapareci. E agradecer as pessoas que me ajudaram. Então, desejo a todos uma boa noite. Que fiquem com Deus, sonhem com os anjos e que tudo possa ser realizado na vida de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.